Olá, meu nome é Claudete Abreu, eu sou psicanalista e eu vou apresentar hoje um texto que eu apresentei durante a minha formação como psicanalista no Instituto Brasileiro de Psicanálise, intitulado O Falso Self e o Desenvolvimento da Autonomia na Clínica de Winnicott. Eu vou fazer 3 vídeos. Nesse primeiro, é a introdução e a primeira parte do texto. Tá? Esse trabalho está dividido em 3 partes. A primeira parte é apresentado os conceitos de falso e de verdadeiro self em sua relação com o id e o ego, em que o desenvolvimento do ego do bebê ocorre paralelamente ao desenvolvimento do self verdadeiro e do falso self, sendo que o falso self se mostra como sintoma em níveis da necessidade de proteção do self verdadeiro. Na segunda parte, é apresentado a relação entre a função materna e o desenvolvimento do falso e do verdadeiro self. Segundo Winnicott, o desenvolvimento emocional e psíquico do bebê vai ocorrer em um processo que vai da dependência absoluta à independência criativa do bebê com a função materna, sendo a função materna exercida por aquele que proporciona os cuidados necessários ou aquele que dá sustentação para a existência do bebê, que a princípio não existe por si só, como afirma Winnicott. O bebê só existe com a mãe. Nesse capítulo, nessa parte, é analisada essa relação mãe-bebê, assim como o conceito de mãe suficientemente boa e o papel dessa relação com a formação do self. Na terceira parte, é trabalhado a relação entre o falso self e o desenvolvimento da autonomia do sujeito na clínica, considerando que esse seria o grande objetivo da clínica winnicottiana: dar suporte necessário ao paciente para que ele possa passar de uma condição de dependência para uma condição de consciência de seu próprio desejo e autonomia em suas ações. Passamos então à primeira parte, o falso self, o falso e o verdadeiro self e sua relação com o id e o ego no desenvolvimento do bebê. Para chegarmos ao conceito de self, precisamos primeiro verificar como o Winnicott se refere à constituição da relação entre id e ego no desenvolvimento do bebê. Primeiramente, é preciso esclarecer que o id é a porção instintiva da psique humana. O Winnicott vai afirmar que não há id antes do ego. O que normalmente se quer nomear como id no bebê são funções fisiológicas que não são vivenciadas pelo ego, uma vez que o ego ainda não está formado, ainda está em formação, portanto, não está integrado. Além disso, o Winnicott vai enfatizar, esclarecer que é possível perceber funções fisiológicas, observar funções fisiológicas em bebês anencéfalos. Só se pode chamar de id aquilo que é vivenciado como experiência do ego, sendo o id apenas sentido e não experienciado pelo ego. As necessidades e instintos do bebê são percebidos de forma que ele não pode definir se é interno ou externo a ele. Após esse período é que o ego ainda
não está integrado, ocorrerá em que o ego não está integrado, irá ocorrer a integração do ego. Sobre esse período, o Winnicott afirma, abre aspas, quando esse desenvolvimento ocorre, a satisfação do id se torna um importante fortificante do ego, ou do self verdadeiro. Mas as excitações do id podem ser traumáticas, quando o ego ainda não é capaz de incorporá-las e ainda é incapaz de sustentar os riscos envolvidos e as frustrações experimentadas até o ponto em que a satisfação do id se torne um fato. Fecha aspas. Para o autor, o desenvolvimento do ego dará origem a um verdadeiro self, uma personalidade autêntica, fruto de uma experiência criativa. Já quando ocorre uma falha no meio do processo, nós, humanos, desenvolvemos um falso self, que será uma forma de se expressar no mundo que, para a própria pessoa, é o que o mundo deseja que ela seja e que esconde o que ela de fato é. Para proteger o self verdadeiro ameaçado é que existe o falso self. Esse é um processo que sempre ocorre no desenvolvimento do ego. O que se diferencia é a gradação de superioridade do self verdadeiro e do falso self. O Winnicott descreve nessa gradação 5 níveis de desenvolvimento do self, iniciando pelo mais extremo, em que o falso self é visto por todos como se fosse a pessoa real. Mas que essa condição não é plenamente sustentável e começa a falhar, pois o falso self possui muitas carências essenciais. O segundo é menos extremo e é quando o falso self tem a função de proteger o self verdadeiro. Portanto, o self verdadeiro existe, mas tem uma vida secreta, se esconde. O self verdadeiro é aquele que ainda vai se desenvolver, é o indivíduo em potência. O terceiro nível é, segundo o Winnicott, quando o falso self busca condições propícias para que o self verdadeiro possa existir. Quando isso não é possível, o falso self precisa se fortalecer e produzir novas defesas. Nesse caso, o self verdadeiro é frágil, bastante frágil, e demanda essa proteção do falso self. No fracasso dessas defesas é que pode ocorrer o suicídio, por exemplo. Nesse caso, segundo Winnicott, é a destruição do self total para evitar a descoberta e aniquilação do self verdadeiro. O quarto nível tende mais à normalidade. É quando o paciente assume uma identidade admirada e conhecida. O falso self, nesse caso, é uma personalidade já testada e aprovada pela própria pessoa. Pode acontecer da pessoa estar reproduzindo uma personalidade da sua infância, por exemplo. Às vezes a sua própria mãe, às vezes um cuidador, como um dos casos relatados por Winnicott, em que ele relata uma mãe que não se sentia mãe da própria filha, porque tinha assumido a função, a identidade, né, o self, da ama que cuidou dela, da babá
que ela teve na infância. Então, ela, no lugar da função materna que ela deveria exercer, ela se sentia falsificando a própria identidade como mãe. Esse é um exemplo que o próprio Winnicott utiliza. Então, nesse caso, o falso self é uma personalidade já testada e aprovada pela própria pessoa, né, como eu disse antes. No último e quinto nível é o mais utilizado, né? O falso self é utilizado pelo self verdadeiro em momentos em que é necessário apresentar uma imagem mais polida, mais educada, mais amável, né? Desprovida de paixões. São as máscaras sociais necessárias à vida em sociedade. O Winnicott vai afirmar que o falso self é produzido no mesmo período do desenvolvimento do self verdadeiro. Abre aspas. O estágio das primeiras relações objetais. Nesse estágio, o latente está não integrado na maior parte do tempo e nunca completamente integrado. A coesão dos vários elementos sensórios motores resulta do fato de que a mãe envolve o latente, às vezes fisicamente, e de modo contínuo simbolicamente. Periodicamente, um gesto do latente expressa um impulso espontâneo. A fonte do gesto espontâneo, né, é o self verdadeiro. E esse gesto indica a existência de um self verdadeiro, em potencial. Precisamos examinar o modo como a mãe responde a esta onipotência infantil revelada em um gesto ou associação sensório-motora. Ligo aqui a ideia de um self verdadeiro com o gesto espontâneo. A fusão de elementos motores e eróticos está no processo de se tornar um fato neste período de desenvolvimento do indivíduo. Fecha aspas. Como se pode perceber na citação acima, é na relação mãe-bebê que o gesto espontâneo do bebê poderá ganhar eco, tornando-se uma ação concreta do bebê no mundo, permitindo que o bebê comece a existir no mundo. É possível ver, assim, a importância do papel da mãe na relação do bebê com o mundo. A mãe faz o papel de ambiente em que o bebê foi inserido, filtrando a realidade com a qual o bebê pode ter contato. Para entendermos melhor esta função materna, é preciso uma análise mais específica. No próximo vídeo, o próximo capítulo.